Olá, queridos, boa noite. Hoje é sábado, dia 13 de setembro. Já estamos quase na metade do mês. Mais 2 dias e chegamos na metade do mês. Meu Deus do céu, tá passando muito rápido. Espero que todos tenham tido um bom sábado, um bom dia. Quem trabalhou, espero que tenha tido um bom dia de trabalho. Quem pôde descansar um pouquinho, tenha tido um bom dia de descanso, um bom dia de relaxamento. Então, espero que todos estejam bem, né? Hoje vamos fazer a leitura do capítulo 24 do nosso livro maravilhoso do coração de Jesus, que Jesus diria para você hoje. E vamos fazer a nossa prece hoje, eu não vou esquecer não. Vamos fechar os nossos olhos, respirarmos fundo, profundamente, nos conectarmos a Jesus e agradecermos por estarmos aqui nesta noite para a leitura deste livro tão edificante que nos aproxima tanto de nosso mestre, de nosso irmão. Que possamos cada vez mais aprendermos com ele aquilo que necessitamos para o nosso progresso, que possamos poder colocar em prática alguma coisa do que aqui leremos e que Jesus sempre esteja perto de nós, mas que nós possamos percebermos Jesus sempre perto de nós. Assim como nossa bondosa Maria Santíssima, nossa Mãe querida e todos os benfeitores e amigos espirituais. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, meus amores. Item 24. Já tem um progresso, né? O último foi a fraternidade, não é? Foi uma liçãozinha sobre a fraternidade, o que Jesus espera de nós em relação aos nossos irmãos. Agora, nova criatura. Hoje você estará comigo no paraíso. Isso está lá em Lucas, versículo 23, item 45. Até hoje, muitos se surpreendem com as palavras que eu dirigi ao irmão que estava crucificado ao meu lado, o qual acabou sendo conhecido como o bom ladrão. O que muitos não compreendem é que, ao me referir ao paraíso, ou mesmo ao reino dos céus, eu não estou falando de um lugar exterior, no qual se adentra depois da morte. Eu estou me referindo a um estado interior de bem-aventurança, que se pode acessar a qualquer momento, esteja o homem onde estiver. Eu disse ao irmão crucificado que ele estaria comigo no paraíso, porque, tendo ele reconhecido o seu erro e se mostrado arrependido, notei nele o propósito de renovação de vida. Ele havia saído do inferno, da revolta, da negação e da culpa, e adentrado humildemente nas portas do paraíso, consciente do seu erro e comprometido com a mudança de caminho. Ele havia se reconciliado com a vida. Isso é entrar no paraíso. Ao passo que muitos preferem permanecer em suas guerras, em suas culpas, em seus julgamentos, em suas mágoas e revoltas, assim jamais encontrarão as portas do paraíso interior. Muitos irmãos amam mais seus problemas, suas guerras, seus conflitos, do que a própria vida satisfatória que poderiam ter, e, dessa forma, permanecem presos em seus labirintos de dor e sofrimento. Alimentam-se do ego ferido e adoecem a vida.
não abandonam culpas, não esquecem ofensas, mágoas, complexos, fracassos, não aceitam as perdas inevitáveis da existência e vivem olhando para o passado. Eu já disse a vocês que todo aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto ao reino de Deus. Isso está lá em Lucas versículo 9 e 62. Só adentrará no paraíso aquele que tiver feito as pazes com seu passado, aquele que tiver renascido das próprias cinzas, aquele que houver decidido se tornar uma nova criatura. Lembram-se de eu ter falado que faço novas todas as coisas. Lembra-se de que eu... Recomeça. Lembre-se de eu ter falado que faço novas todas as coisas. Isso está lá em Apocalipse, versículo 21 e 35. Então, por que vocês insistem em viver amarrados aos rótulos do passado? Hoje eu vim até você para reafirmar o convite, para que esteja comigo no paraíso. Solte as pedras que tem na mão, tire os espinhos da culpa, retire o fel da sua boca e derreta o aço dos seus olhos. Eu não tenho uma nova religião a lhe oferecer, eu tenho um novo caminho para você andar. Você vem? Jesus, mais uma vez, está nos convidando, né, para estarmos próximos dele. E aqui, gente, desculpa o barulho, mas tem alguém fazendo faxina. Uma gatita fazendo faxina. Eu não aguento. Ela é neurótica. Então, essa reflexão aqui que Jesus nos traz é sobre o quê? Sobre o homem novo, o homem velho, o homem novo. Nós precisamos, num determinado momento, dar adeus ao homem velho e dar as boas-vindas ao homem novo. Quem é o homem velho, quem é o homem novo? O homem velho é aquele que ainda remói os rancores, fica com raiva, guarda amargores, ofensas, né? Todos esses sentimentos negativos que a gente pode ter, né? Decorrente de determinadas situações. Aquela pessoa que não consegue virar a página, aquela pessoa que não consegue ir pra frente, que fica preso no passado. E precisamos dar boas-vindas ao homem novo, que é aquele que vive o presente, esquece as ofensas, aceita a renovação, né? Entende que precisa se renovar, que precisa se melhorar, né? Que precisa progredir, que precisa melhorar suas atitudes, precisa se melhorar moralmente. Todos nós precisamos nos melhorar de alguma maneira, não é mesmo? Alguns de nós ainda passa pela vaidade, pela inveja, pela cobiça, pela raiva, a gente fica magoado. Determinadas situações a gente só olha para o passado, aí sofre, ou então só olha para o futuro e sofre também, né? Porque é bem isso, né? O passado nos traz depressão, o futuro nos traz ansiedade e a gente esquece do presente. Jesus nos convida a fazermos as pazes no presente, com nós mesmos. Nesse capítulo é mais com nós mesmos, como ele explicou o exemplo do bom ladrão, que entendeu naquele momento que ele podia fazer as pazes com ele mesmo e encontrar a paz.
Nós bem sabemos que o paraíso, para nós, é um estado de espírito, né? Que não é um local físico necessariamente. Claro que a gente vai para uma colônia um pouquinho melhor. A gente sabe também que as colônias, que nós iremos numa colônia que está em harmonia com a nossa elevação moral, né? Então, assim, se eu sou mais ou menos, eu vou para uma colônia mais ou menos, né? Se eu não tô muito legal, eu vou para uma colônia lá em... Vamos dar um rolezinho pelo umbral, né? Assim, nós, hoje aqui, talvez um ou outro, até às vezes que a gente desconhece, pode chegar num plano um pouquinho melhor. Mas nós aqui, nós, meros humanos mortais, nós não ainda estamos nesse patamar de chegar lá em cima, né? Num lugar um pouquinho mais elevado, um pouquinho melhor, porque ainda precisamos aprender muito moralmente. Ainda sentimos raiva, às vezes ciúmes, a vaidade às vezes nos pega com orgulho, e nós caímos ainda nas armadilhas que nós mesmos instalamos em nossas vidas e que a gente vem trazendo de outras vidas. Então a gente já vem trazendo umas coisas e às vezes a gente ainda cai de novo na mesma armadilha. É igual às vezes, né? A gente vê que certos padrões se repetem nas nossas vidas. Esses padrões se repetem por quê? Porque a gente ainda não aprendeu. E a gente precisa aprender. Esses padrões fazem com que, enquanto a gente não aprendeu, e enquanto a gente não mudou a rota, recalculou a rota, vai acontecer a mesma coisa, vai continuar acontecendo a mesma coisa, ou parecido. E aí a gente vai reclamar, essas coisas só acontecem comigo, é sempre a mesma coisa. Não, não é sempre a mesma coisa, a culpa é nossa. Nós temos que ter ciência que o problema é nosso, porém, sem entrar em parafuso e dar curto-circuito na cabeça e começar a se culpar e se autoflagelar, porque isso também não adianta nada. O autoflagelo, meu Deus do céu, também não ajuda a evoluir. O que vai ajudar a evoluir, ok, errei de novo, ok, a próxima vez eu vou tentar acertar. Como a gente sempre fala, não importa quantas vezes nós erramos, o importante é quantas vezes nós nos levantamos, sacudimos a poeira e seguimos adiante. Não importa, tentou 5 vezes, 10 vezes, 1 vez, 20 vezes, 1000 vezes, não importa. O que importa é tentar, porque o nosso objetivo, como a gente vem falando desde o início do livro, é a nossa evolução moral e espiritual. Tá legal? Todos nós estamos de acordo que nós queremos, de alguma forma, chegar nos mundos ditosos, né? Chegar no patamar lá encontrar com o doutor Bezerra, né? Com Chico, com Madre Teresa, Gandhi. E a gente quer encontrar com essa galera, não é? Então a gente tem que fazer o necessário para encontrar com essa galera. Para quê? Como é que a gente vai fazer? A reforma íntima, né? A gente fala também. A reforma íntima é o quê? É nós nos olharmos no espelho e encararmos nossos
nossas más inclinações e tentarmos consertá-las. Não é só saber que todos nós conhecemos nossos defeitos. Nós usamos uma máscara, mas nós mesmos lá no fundo sabemos quais são os nossos defeitos. Então a gente se olha no espelho, a gente sabe. Uma coisa é saber, outra coisa é encarar e enfrentar, né? Poxa, eu sou assim, o que eu posso fazer para mudar essa minha má inclinação? Como é que eu vou lidar com ela para silenciá-la? O que eu devo fazer para silenciar as minhas más inclinações? E daí a gente começa a nossa reforma íntima. E como eu falei, não é se autoflagelando, não é falando, ai, mas eu erro. Ai, mas eu erro, mas eu sou uma pessoa assim. Ai, mas eu sou isso e aquilo. Gente, não. Porque isso vai gerar outros problemas, autopiedade, tudo, vai gerar uma depressão, e a gente vai entrar ainda a gente vai entrar num círculo vicioso de novo, do qual a gente não vai sair, a gente só vai criar mais problema pra gente, pro nosso futuro, dessa vida ou em outras. Jesus quer o que de nós? O que Ele espera de nós? Que nós possamos mudar. Fala que nova criatura, você estará comigo no paraíso. Esse é o convite dele para a gente adentrar os mundos mais altos, as esferas mais altas. Ele sempre falou que nós podemos fazer o que ele fazia, muito mais. Ele sempre falou que se nós tivéssemos a fé de um grão de mostarda, nós moveríamos montanha. Ele sempre falou tudo isso. E nós ainda não somos capazes de colocar em prática tudo isso. Porque a gente não consegue. Porque a nossa fé é frágil. Eu escuto muita gente falando, não, mas eu tenho uma fé na palavra. Não tem. Não tem. Quem tinha fé inabalável? Quem? Gandhi. Com certeza tinha. Com certeza. Madre Teresa. Chico, Divaldo, Doutor Bezerra, Eurípides. E esses daí. Eu, Kellyzinha, sou algum bezerra? Sou algum bezerrinha? Não sou. Sou algum Chico? Também não sou. Sou uma Madre Teresa? Também não. Eu faço tudo certinho, conforme Jesus ensinou pra gente? Não. Mas o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para subir pelo menos um degrauzinho nessa encarnação, para chegar na próxima não ser tão difícil quanto essa? Ai, às vezes, antigamente, né, eu falava assim, eu não mereço tudo que eu tô passando, eu não mereço. Aí eu aprendi a falar, mereço, porque de alguma forma eu preciso disso para me melhorar como ser humano. Em que eu preciso me melhorar ainda? Eu sei que eu tenho muitas questões ainda para trabalhar. Muitas. Por exemplo, eu ainda não sou uma pessoa caridosa da maneira constante, vamos dizer assim. Eu nem sempre sou caridosa. Eu nem sempre sou caridosa. Às vezes, foi aquilo que eu falei aquele dia. Eu parto do princípio
que eu faço a caridade quando o coração manda. Eu tô errada. Deveria fazer a caridade sempre, porque não necessariamente material, de novo que a gente tá falando, a caridade moral, por exemplo. Porque quando a gente tá ajudando qualquer pessoa, qualquer ser humano, a gente tá ajudando Jesus. A gente tem que enxergar Jesus ali. E Kellyzinha às vezes tá sem paciência e fala pro moço ali que tá vendendo bala: ai, eu não quero bala. Ou mente: ai, eu não posso chupar bala, então não vou comprar bala. Ou então fala pro moço que tá vendendo pano de chão: ai, não, da próxima vez, tá bom? Essa vez eu não quero, não. Tudo bem que a gente não é obrigado toda hora, né? Eu acho que tudo bem, tem os seus limites. Mas assim, mas às vezes eu nem, o meu erro não é nem recusar. O meu erro é que às vezes eu nem olho pra cara da pessoa. Tô erradíssima. Meu Deus do céu, como é errado. Mas eu me autoflagelo? Não. Porque eu sei que é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar em mim para poder melhorar. Um dia eu chego lá. Um dia eu vou conseguir. Um dia eu vou conseguir olhar para aquela pessoa sem ficar irritada. Que tem um que fica ali na frente do Vianense, às vezes ele me irrita profundamente. Deus me perdoe. Mas ele me irrita. Ele me irrita por quê? Porque ele vem andando atrás da gente e falando. Você fala que não quer, ele continua andando, insistindo, insistindo, insistindo. E se você passar todo dia é a mesma coisa. Então eu não tenho saco com ele. Não tenho paciência nenhuma com o coitado. Não sei até que ponto ele precisa, mesmo ele não precisa. Isso aí não é nem a questão. A questão é que eu não tenho paciência com ele, porque eu acho ele extremamente chato. E hoje em dia eu passo, não olho mais nem pra cara dele, porque eu sei que se eu olhar pra cara dele, ele vai começar a vir atrás de mim, eu vou falar não, porque ele me irrita, eu não quero ajudar ele. Aí, ó o que eu tô falando. E ele vai ficar andando atrás de mim, insistindo: não, mas aí é só isso, mas aí é só aquilo, não sei o quê. Eu vou falar não, eu já falei não. Eu sei que com essa pessoa eu não tô conseguindo colocar em prática os aprendizados, não tô conseguindo botar em prática a caridade nenhuma, é caridade zero. É caridade zero com essa pessoa. Então, assim, aí já outros não, é o contrário. Ai, eu já sinto mais, assim, empatia, né? Mas assim, eu tenho que trabalhar isso. É igual as mães que ficam no sinal botando as crianças, elas me dão uns nervos. Então, assim, eu já contei histórias aqui também. Então, assim, eu ainda preciso. Ainda não sou ladrão bom, não. Ainda não. Talvez, provavelmente algum de vocês já seja, mas eu ainda não cheguei lá. Porque eu sei que eu ainda tenho questões que eu preciso resolver. E essa, por exemplo, é uma delas, que nem sempre eu consigo ser caridosa da maneira adequada. Assim, eu recusar, não comprar, porque nem sempre dá, porque às vezes tá em final de mês tudo dura, ok. Mas assim, ficar irritada com a pessoa e fazer de conta, às vezes que eu nem tô vendo a pessoa, aí já é feio, né? Já é feio. Então, assim, é uma das questões que eu preciso trabalhar para chegar lá no reino de Jesus, que não é um reino físico, né? Que é o nosso reino, onde me levará a minha consciência moral. Mas olha só um detalhe. Eu sei que eu tô errada, eu sei que eu tô agindo errado,
mas eu não fico me cobrando, porque eu parto do princípio que alguma hora a chavezinha vai virar e eu vou conseguir. Alguma hora eu consigo. Então eu não fico me flagelando, dando uma de louca, me culpando, achando que eu sou a pior pessoa do mundo, porque eu não ajudo determinadas pessoas na rua. E é sobre isso. Então, assim, e não tem... Eu não tenho nem parâmetro para esse tipo de situação. Eu não tenho parâmetro. É assim, eu vou ficar cara ou não vou com cara. Então, assim, é errado. É errado. Enfim, um dia eu chego lá, gente. Um dia eu consigo. Mas tudo isso para falar que nós precisamos sim trabalhar o homem velho, botar o homem velho lá para trás, esquecer dele, esquecer o nosso passado, parar de nos lamentarmos sobre o que ocorreu, o que fizemos ou deixamos de fazer no passado, parar de ficar ansiosos pelo futuro, ficarmos ansiosos pelo que é por vir e viver o presente e tentar no presente acertarmos. Ups. A minha gata não é meu suporte, o jeito não tá dando certo. Acertando hoje já é um bom começo para amanhã, né? Como eu sempre gosto de falar, é um passinho de cada vez, um passinho cada dia. São os passinhos de formiguinha que a gente vai. Quando a gente vê, a gente já mudou. Eu tenho certeza que todos nós já mudamos muito, já mudamos muitas coisas, independente de sermos trabalhadores de casa espírita ou não. Mas só o fato de estudar um pouco, de ouvir uma palestra, de frequentar a casa, a gente já consegue mudar. Isso é o que é o importante, né? Reconhece-se o bom espírita, né? Pelos esforços, né? Aquele empenho que ele tem em tentar mudar. Então, isso é a nossa obrigação. A nossa obrigação é evoluirmos. É o que Jesus espera de nós. E é o que precisamos. Nós precisamos saber o que a gente quer amanhã. Então, amanhã eu quero morangos. Eu não quero espinhos. Então, hoje eu vou semear morango. E é sobre isso. É sobre o que nós precisamos fazermos para nos modificarmos o suficiente para, como esse nosso irmão que estava na cruz, ao lado de Jesus, conseguiu, apesar de ter tido uma vida de equívocos, nos últimos momentos se acertar, se perdoar e seguir adiante com o Mestre. Os apóstolos eram perfeitos? Pega Pedro, adoro Pedro. Acho que Pedro é o mais próximo de nós. Brigão. Pedro era cheio de questões. Pedro não conseguia perdoar Mateus, vocês lembram? Ele tinha aquele problema sério com Mateus, que ele não conseguia, que ficou entalado. Ele teve que conversar com Jesus para desentalar desentalar desse problema que ele tinha com Mateus, dessa raiva, dessa briga, dessa implicância que ele tinha com Mateus.
E foi aí que Jesus falou, tem que perdoar 70 vezes 7, mas você tem que perdoar com amor, você tem que perdoar de verdade. E é uma cena maravilhosa. Quem assistiu o The Chosen, viu essa cena, gente, é uma cena de chorar. Esse momento da reconciliação, da paz, né? Da selada de paz entre Pedro e Mateus. É a coisa mais linda. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso com o outro e vamos fazer isso com nós mesmos, porque nós precisamos fazer as pazes com nós mesmos. Por isso que eu falo que nós não podemos nos autoflagelar, porque nós precisamos nos perdoarmos, porque nós já cometemos muitos enganos, equívocos, já nos atrapalhamos muito. Hoje em dia tá na hora de, bola pra frente. Tá bom, gente? Vamos pensar nisso, vamos seguir esse caminho e sempre lembrar as palavras de Jesus. Tá aqui no início. Hoje você estará comigo no paraíso. E aqui ele pergunta pra gente. Ele fala assim: eu não tenho uma nova religião a lhe oferecer. Eu tenho um novo caminho para você andar. Você vem? Vamos andar no novo caminho junto com Jesus? Vamos? Que ele tá aqui, ó, só esperando a gente, ó, caminhar com ele. Tá legal? Então hoje eu vou parar por aqui. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a nosso querido Jesus, nosso mestre, por tantos ensinamentos tão importantes, que nós possamos sermos capazes de caminharmos junto a ele, caminharmos em direção da evolução moral e espiritual, nos tornarmos seres totalmente do bem a 100%, nos tornarmos espíritos elevados, que seja daqui a 100, 200, 1000 anos, não interessa. O que interessa é que um dia nós seremos seres perfeitos, se continuarmos a trilhando nos passos do Mestre. Agradecemos a Jesus, a Maria Santíssima, pedimos que todos os nossos lares, de todos que estão aqui assistindo, seja harmonizado, seja higienizado, que os bons espíritos possam fazer aquela faxina em nossos lares, trazendo equilíbrio, paz, amor, compreensão. Que todas as pessoas que se encontram sintam o amor de Jesus em seus corações. Que nossas águas, nossos alimentos sejam energizados, fluidificados, para que tudo que nós iremos consumir possa entrar em nossos organismos, curando, nos trazendo a cura do corpo físico, a cura do corpo espiritual. Que nós possamos termos a certeza do amor de Jesus para conosco e da vontade que Ele tem, tanto quanto nós, de que nós nos melhoramos, da vontade que Ele tem de nos vermos progredir, caminhar junto a Ele, ao lado dEle. Que todos nós tenhamos uma boa noite de paz para quem irá assistir essa noite, ou então um lindo domingo, um lindo dia, cheio de harmonia, de luz, de saúde, de fé e de esperança no futuro, no progresso. Que possam os franciscanos se postarem em nossas casas, trazendo alegria e muito amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que todos nós possamos nos sentirmos banhados pelas luzes de Maria Santíssima, com chuvas de pétalas, de amor, de harmonia, de perdão, de compaixão, de fé e de saúde. Que todos os seres vivos que se encontram em nossos lares nesse momento possam receber esse banho de luz da espiritualidade amiga, com muito amor, muito carinho. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Que todos nós possamos termos, para quem vai assistir à noite, uma boa noite de sono. For domingo, um bom dia de domingo, um excelente domingo. E que todos nós possamos realmente levarmos dentro dos nossos corações a luz do divino, o amor de Jesus. Tá bom, meus amores? Amo vocês. Boa noite.